Olá pessoal, a paz do Senhor seja com todos vocês. Meu nome é Izzy Short e eu quero trazer mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Amém? E primeiro eu quero te pedir 3 coisas. Por favor, curta o canal, curta o vídeo e deixe um comentário, tá certo? Bem, gente, eu quero falar um pouquinho sobre a Rainha Esther. O livro de Esther é um livro que só tem 10 capítulos, dá para você ler bem rapidinho. E eu gostaria de falar sobre algumas características. Esther era uma mulher judia, órfã de pai e mãe, criada pelo primo Mordecai, e estava em um reinado em que, na época, os judeus estavam escravizados. Então, ela estava em uma... Esther tinha tudo para dar errado, né? Hoje, na sociedade em que vivemos, se você parar para pensar, a figura paterna para uma mulher é de extrema importância. A figura materna para um homem é de extrema importância também. Então, os nossos pais são referências na nossa vida. Então, imagine em uma época daquela, né, você não ter um pai e uma mãe. Graças a Deus que Deus colocou um homem bom que foi Mordecai na vida de Esther. Esther foi uma mulher que ela precisou passar por muitos processos. Apesar de ser uma jovem muito bela, a gente costuma dizer assim que a beleza ela abre portas, né? Mas nem sempre, né? Às vezes a gente vê a pessoa no topo, mas não sabe qual foi o processo que essa pessoa passou para chegar até lá, né? Quer seja um homem, quer seja uma mulher. Então, nunca julgue ninguém pela aparência. Nunca julgue se você não sabe a história da pessoa. Você não sabe o quanto ela batalhou, o quanto ela estudou, o quantas vezes ela precisou passar fome para poder chegar no seu objetivo, para poder chegar onde está. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, os 2 primeiros meses, meu pai ele pagava a minha faculdade, né, na época. E aí meu pai ele foi demitido do trabalho que ele estava na época. Nós ficamos muito apertados financeiramente, então ele não pôde mais arcar com esse compromisso. E eu lembro muito bem que eu comecei a batalhar para correr atrás de um trabalho, de um estágio, queria parar a faculdade. Graças a Deus e a minha mãe, que sempre me incentivou muito a não desistir. Se hoje eu tenho uma formação, que eu tive a minha mãe como força para que eu pudesse seguir em frente. Então, eu lembro que eu trabalhava, eu estudava pela manhã, tive que trocar para o turno da noite. Eu trabalhava o dia inteiro e chegava à noite, a aula ia até umas 10 horas da noite e eu lembro que eu nunca saía na hora do intervalo. Primeiro porque eu não tinha o dinheiro do lanche. Eu ficava ali mesmo, na sala de aula, esperando aquele intervalo passar, concluía a aula e aí depois voltar para casa e tomar o meu café da noite. Então foram assim eu fiz a faculdade durante 4 anos e meio. Deus foi muito misericordioso comigo durante esse período de faculdade. Muitos milagres aconteceram. Eu precisava, quando terminava o semestre, eu negociava o semestre que eu tinha estudado para poder me matricular e cursar o semestre seguinte. E eu lembro uma vez que eu não sabia o que fazer para poder negociar um dos semestres com a minha família, e graças a Deus também eu tenho uma família muito unida. E eles pagaram, né, negociaram esse semestre para mim. Então, assim, eu tenho muitos testemunhos da minha faculdade. Então, nunca julgue ninguém pela aparência. Nunca julgue ninguém sem saber a história daquela pessoa. Todos nós temos um passado, todos nós temos uma história a contar, todos nós temos um processo a ser vivido. Tudo que a gente passa na vida, se você está firme em Deus, Ele é contigo. Eu quero te dizer que o lugar que você está hoje é propósito de Deus. Siga sem olhar o que as pessoas estão dizendo, sem olhar o que as circunstâncias estão dizendo a você. Siga em frente, pois você vai alcançar sim a vitória. Tenha fé em Deus, tenha confiança no Senhor. Então Esther precisou passar por um ano antes de poder chegar até o rei, né? Um ano de preparo. Finalmente ser
a escolhida do rei Assuero. Não tenha medo de enfrentar algo. No fundo você tem certeza de que aquilo, Deus está com você. Se você lendo a história de Esther, você verá que tinha um homem muito mau que perseguia os judeus. E eles tinham muito ódio de Mordecai, o primo de Esther. O cara era chamado Amã. Tramou o assassinato de Mordecai. Então ele conseguiu convencer, e não só de Mordecai, mas do povo judeu. Né? Ele queria realmente massacrar, exterminar aquele povo. E ele conseguiu convencer o rei que emitiu um decreto. E mal sabia o rei que a sua rainha era incluída do povo. Com muita sabedoria, a rainha Esther, ela jejuou e orou. E nessa hora eu quero te dizer, você precisa ter pessoas de confiança em que você possa pedir oração e que ore junto com você. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas sozinhos, mas a palavra do Senhor nos diz o quê? Que onde estiver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós precisamos sim de pessoas que nos dê apoio. Nós precisamos de mentores. Escolha uma pessoa de totalmente confiança. Peça ao Senhor, Ele vai te mostrar. Isso já aconteceu comigo. Eu estava precisando muito de ajuda, de uma pessoa que me desse uma orientação para que eu crescesse na minha fé. E Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Ele tá vendo esse vídeo. É uma pessoa que tem me ajudado muito. Então, nós precisamos sim de mentores, de pessoas que orem por nós. Nós precisamos de pessoas espiritualmente que estejam nos cercando, sabe? Pessoas de confiança. Então, Esther orou e jejuou por 3 dias para criar coragem e ir até o rei. Sabe por quê? Ninguém poderia chegar à presença do rei sem ser chamada. Então Esther poderia ser morta por isso. Quando ela criou a coragem, né, depois do jejum, depois da oração, e ela foi até a presença do rei, o rei permitiu a sua presença. Ele disse que o que é que a rainha queria? Que ele daria até metade do reino para ela. E o que foi que ela fez? Ela disse, eu quero que você apenas venha ao meu banquete que eu vou preparar. E ela chamou o rei e o Amã. Nesse banquete, contou ao rei que o seu povo estava sendo perseguido. Então, naquele momento, Deus desmascarou o inimigo e o fez cair em sua própria armadilha. Então, o Amã, ele tinha feito uma forca. Ele tinha feito uma forca para matar o Mordecai. E o rei mandou que o Amã fosse morto naquela forca. Então, ele caiu na sua própria armadilha. A rainha Esther, ela com a sua coragem e ousadia e com a sua influência, ela conseguiu salvar não só a sua vida, mas a vida do seu primo Mordecai e a vida do povo judeu daquela época. Então, gente, tenham fé, tenham confiança. O nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Não há nada impossível para o nosso Deus. Tenha fé, tenha força. Eu estou aqui para te dizer que Deus tem propósito no seu sofrimento. O lugar que você está é um lugar onde você será honrado. Você pode estar achando que Deus não está te vendo. Quantas vezes eu já pensei que Deus não estava me vendo, que Deus não estava olhando por mim, que o Senhor não tinha propósito na minha vida. Mas a partir do momento que eu virei a chave, a partir do momento que eu mudei o código da minha mente e passei a confiar novamente no Senhor, eu voltei a sonhar. Eu voltei a ter fé. Eu voltei a confiar no meu Deus, que nunca desistiu de mim. E quando eu olho para trás e vejo toda a minha trajetória, eu vejo que mesmo distante do Senhor, Ele não desistiu de mim. Em nenhum momento, por às vezes as decisões erradas que eu tomei, Deus converteu em acerto, Deus converteu em bênção na minha vida. Então que Deus maravilhoso é esse? Eu que não via, eu que não enxergava o poder de Deus na minha vida. Então, creia. Eu ainda tenho muito a aprender, eu ainda tenho muito a desenvolver.
Mas hoje, o melhor que eu posso fazer, eu faço para o reino, eu faço para Deus. Então, coisas incríveis têm acontecido na minha vida porque eu estou de coração aberto, de coração disposto a poder seguir o que Deus tem para minha vida. E assim como Ele está fazendo comigo, Ele vai fazer com você. Creia, creia somente. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê a alegria que você tanto precisa. Não desista. Boas notícias chegarão para você ainda esta semana. Deus te abençoe. Um grande beijo. Fica com Deus.